Gente, chega notícia urgente aqui por meio da Gabriela Coelho. Atenção, notícia urgente que chega no CNN 360 por meio da Gabriela Coelho. O ministro Nunes Marques acaba de decidir anular uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que impedia a candidatura do ex-governador José Roberto Arruda. Nunes Marques, o primeiro indicado por Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, acaba de liberar a candidatura de José Roberto Arruda, que vem a ser o marido da ex-ministra, Flávia Arruda, e aliada do presidente na capital federal. José Roberto Arruda, então, teve a sua elegibilidade devolvida pelo ministro Nunes Marques. Eu já jogo essa batata quente para você, Leandro Rezende. Olha, Dani, mas é uma candidatura importante, né? Zé Roberto Arruda teve uma batalha judicial para poder ser ou não ser candidato nas eleições desse ano e agora, enfim, me parece que essa é uma decisão que o autoriza a concorrer às eleições porque é do Supremo Tribunal Federal e agora vai depender do registro dele ser apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral, primeiro ao TRE, depois ao TSE e ser autorizado, né, com esse registro que ele possa concorrer. Foram, enfim, quantas vezes a gente noticiou aqui decisões sobre o Zé Roberto Arruda, a possibilidade dele ser ou não ser candidato, agora me parece que chegou no STF e ele, de fato, vai concorrer. O que chama atenção é como ex-governadores, né, passaram por essa aprovação na Justiça para poder se viabilizar candidato. Citar aqui o ex-governador Antônio Garotinho, também do Rio de Janeiro, que teve também várias batalhas judiciais para poder tentar ainda ser candidato nas eleições desse ano, ele que está pleiteando aqui no Rio uma vaga para deputado federal. Eu estou pegando aqui, Yuri, caso o nosso telespectador esteja tentando relembrar aí quem é José Roberto Arruda e por que ele está fora da vida política há algum tempo, né? Não, bom, eu estou tentando entender a decisão do ministro aqui, eu estou lendo. Não, legal, pois é, acho que vale lembrar, o primeiro caso ali de rumor envolvendo José Roberto Arruda, isso foi no começo dos anos 2000, se não me falha a memória, 2001, que foi o escândalo do painel do Senado. Numa época em que se quebrou o sigilo do painel do Senado, José Roberto Arruda era senador pelo Distrito Federal, num caso que levou à queda de dois outros pesos pesados da política nacional na época, Antônio Carlos Magalhães, o original senador da Bahia, o avô de ACM Neto, e Jader Barbalho, um escândalo bastante rumoroso no Congresso Nacional. E aí, anos depois de ter renunciado ao cargo nessa época, José Roberto Arruda foi eleito governador do Distrito Federal e acabou caindo novamente ali no escândalo que ficou conhecido como Mensalão do DEM. Ele, na época, era afiliado ao DEM e também foi flagrado ali um esquema de pagamento de propina em troca de apoio na Câmara Distrital do Distrito Federal, da base de apoio. Uma série de vídeos vieram a público ali de entrega de dinheiro na mão de parlamentares, de deputados distritais, um caso também bastante rumoroso. E José Roberto Arruda é casado com a ex-ministra Flávia Arruda, deputada federal, que é candidata ao Senado na chapa do governador Ibanez Rocha, do MDB. Olha, consegui entender, a Gabi compartilhou aqui com a gente a íntegra da decisão e aí eu vou fazer bastante justiça ao ministro. Basicamente, o que é que a Arruda está dizendo? Olha, eu dependo, hoje é o último dia para poder colocar a minha candidatura, né, inscrever aí a candidatura, hoje é o dia de fazer as convenções, então não dava para passar. E o plenário do Supremo, para vocês entenderem, quando a gente diz assim, é um palavrão, é retroatividade da lei de improbidade administrativa. O plenário do Supremo está dizendo se um condenado poderia se beneficiar por essa nova lei que foi aprovada no fim do ano passado pelo Arthur Lira e a cúpula do Congresso, essa nova lei que é mais leve com pessoas que são pegas cometendo atos de improbidade, se ela valeria para quem já foi condenado. É isso que o Supremo está vendo. A Arruda precisa que o Supremo diga sim. A lei vale para quem já foi condenado, diminuindo assim, então, a pena imposta. Agora, o Supremo, até o momento, tem 2 votos. O do ministro Alexandre de Moraes, que diz não. A lei para condenados, ela não vale.
A lei vale, a nova lei, para quem está com caso tramitando. Aí você pode olhar caso a caso. Ainda tem, agora, caso que encerrou, não. O ministro André Mendonça entendeu um pouco diferente e só. Então, o que a Arruda está dizendo no Supremo? A decisão não saiu, né? Se vai valer para trás ou não a lei, se vai ser retroativa ou não, ou seja, vai beneficiar quem já tem condenação ou não. E eu só tenho hoje. Aí o ministro Nunes Marques diz o seguinte: os efeitos da presente decisão, ou seja, os efeitos da decisão dele, estão vinculados à deliberação da nova lei de improbidade. Edu, está exatamente na última página, a página 5, se você puder ir lá, são esses 4 parágrafos aí. Ele diz, os efeitos dessa minha decisão, eles estão vinculados à decisão do plenário, que começou esse julgamento sobre a retroatividade da lei de improbidade administrativa e só 2 votos foram proferidos. Perfeito, Edu. Se você conseguir depois fazer aquele saltar da página, senão não tem problema. Tá aqui, ó. Tendo sido proferidos apenas 2 votos, só votaram Alexandre de Moraes e André Mendonça. Ele diz ainda o seguinte: o mérito do que está sendo pedido aqui vai ser julgado de acordo com o que o tribunal, ou seja, com o que o Supremo decidir nesse julgamento que está no plenário. Não sendo possível ainda agora, né, ele diz, dimensionar qual vai ser a posição adotada pelo plenário. Retroage ou não retroage para beneficiar políticos como o Arruda, a nova lei de improbidade administrativa. E aí o ministro diz, embora a prudência autorize a concessão da liminar, por quê? Uma liminar você pede quando você tem a possibilidade de um direito seu ser violado de uma forma que depois você não consiga recuperar. E a Arruda está dizendo, eu só tenho hoje e a decisão não saiu. Pode ser que o Supremo decida e o meu caso eu pudesse ser candidato e não você. Então o ministro diz, embora a prudência autorize a concessão da liminar, porque está no último prazo, perfeito, obrigada, cabe exclusivamente ao candidato a assunção dos riscos decorrentes da formalização precária de sua candidatura. Porque o ministro está dizendo, se o plenário entender que não retroage para condenados, vai cair de novo a candidatura. Mas, em face disso, ele suspendeu e devolveu a elegibilidade a José Roberto Arruda. Agora, ele próprio admitindo que isso pode mudar, ou seja, Leandro Rezende e Yuri Pita, de fato, esse é um assunto que a gente ainda vai ter de esperar um tempo para entender qual vai ser o verdadeiro impacto disso na eleição. Porque tem no Rio também, Leandro, Garotinho, que estava tentando voltar, voltou, caiu e tal, pendurado em liminar. Volto com você, Yuri. Acho que eu consegui explicar bem. O ministro disse, olha, eu vou seguir o que o plenário entender. Você tem de fato, o risco de não conseguir e depois o plenário decidir diferente. Eu vou conceder aqui, mas é por sua conta e risco, porque a candidatura está por um fio. Basicamente foi o que disse o ministro Nunes Marques. É isso, e aí a grande questão é se esse julgamento da lei de improbidade, se eventualmente não houver um pedido de vistas, dado que, como você disse, só 2 ministros votaram, outros 9 ainda podem se posicionar, e é um caso rumoroso com esses 2 ex-governadores, mas os procuradores que sustentam que a lei não tenha efeito retroativo, que fizeram já a sua sustentação no plenário do Supremo, alegam exatamente isso, que impactaria milhares de ações nos tribunais dos estados, podendo afetar diversos políticos que estão momentaneamente com a ficha suja, impedidos de concorrerem, de se candidatarem e muitos deles interessados nisso. Fica aí uma situação de correria, digamos assim, ou de expectativa em torno do que vai acontecer com o julgamento. E se houver um pedido de vistas, como vai ficar essa situação, esse impasse, podendo ter depois, eventualmente, um novo pedido de direitos prejudicados porque houve o pedido de vistas e o julgamento não foi feito a tempo. Gente, obrigada, meninos. Eu já volto a falar com vocês.